quando o Enem veio com essa imagem, que eu quero colocar de novo aqui na tela para vocês, eu confesso que achei o máximo. Só que eu também percebi o seguinte, ó, isso vai ser um problema. Tá? Isso vai ser um problema e foi um problema e é um problema até hoje. Porque, infelizmente, o hábito de leitura nos tempos modernos, e eu falo tempos modernos desde o século XX, né, se tornou cada vez mais ausente na vida dos estudantes, das pessoas de uma forma geral. Quem hoje tem tempo, né, para vivenciar todos os elementos visuais, né, da internet, do cinema, da televisão e tal, e ainda reservar um tempinho para ler, né? A leitura ficou uma coisa chata, a leitura ficou uma coisa pesada, né? Não tem o mesmo efeito, né? Não tem a mesma sedução que tem esse mundo, né, virtual, esse mundo tecnológico. E isso começou lá no início do século XX, lá na invenção do cinema, depois da televisão e finalmente a internet, e chegamos à situação de hoje. Pouquíssimos alunos têm hábito de leitura, pouquíssimas pessoas têm hábito de leitura regular. Consequentemente, provas como do Enem e de outros vestibulares, né, como da Unicamp, os vestibulares de uma forma geral hoje priorizam a capacidade de leitura. Claro que o Enem é o grande top nisso, né? O Enem é basicamente uma prova quase que 100% leitura, os próprios alunos concordam com isso, tá? Mas é uma tendência de praticamente todos os vestibulares, tá, terem esse foco maior na leitura, na capacidade de leitura. Porque, como eu expliquei no início, né, isso é o necessário para qualquer curso que você vai fazer lá dentro, tá? O Lucas Souza está colocando aqui, não sobra tempo para eu ler, eu estudo o dia todo. Então, Lucas, eu espero conseguir te convencer hoje que ler é a principal forma de estudar. Ler é a principal forma de estudar, tá? Só que aí tem uma coisa, né, gente? A ideia aqui, a nossa ideia aqui, é você se prepara para o Enem, então, para o vestibular. Então, já estamos quase na metade do ano, né? Então, o vestibular está chegando aí. Imagino que a maioria dos alunos que estão acompanhando essa nossa jornada aqui, ou está no terceiro ano, ou já está fazendo cursinho, enfim, está se preparando para o Enem. E aí fica aquela pergunta, professor, mas como que eu desenvolvo essa capacidade de leitura? Bom, gente, eu tenho uma máxima, né, que eu trago comigo sempre, que é essa aqui, ó. Ler se aprende lendo e escrever se aprende escrevendo, tá? Ler se aprende lendo, gente. Não tem uma forma mágica, tá? Não existe uma maneira, né, mágica de você ensinar um aluno a ler, a não ser lendo, tá? Aí nós voltamos para aquela situação, tá, professor? Mas eu vou aprender a ler, né? Agora nesse espaço que falta até o final do ano? Sim e não. Tá? Entenda o que eu estou falando aqui. Você não vai desenvolver um gosto, um hábito de leitura no sentido geral, sabe? Aquela leitura lúdica que você faz por prazer, por gostar e tal, você não vai desenvolver isso. Isso é uma coisa de anos, isso tem que começar lá na infância, de preferência, e quanto mais velho, mais demora para você aprender, tá? Mas não é esse tipo de leitura que você precisa para o vestibular. Para o vestibular, para o Enem, você precisa de uma leitura técnica, tá? Uma leitura que seja voltada para a captura das informações e para a resolução dos problemas. E isso sim, você pode treinar e aprender em pouquíssimo tempo, tá? Eu tenho um curso, né, porque como eu falei, desde de 98 que eu estou trabalhando com esse tipo de coisa, né? E aos poucos eu fui, nesse trabalho direto com os alunos, eu fui percebendo, né, algumas dificuldades que podem ser sanadas com algumas técnicas. E assim eu fui desenvolvendo um processo de estudo intensivo voltado para essa leitura técnica, para essa leitura eficiente. Essa leitura não vai te fazer gostar de leitura. Você não vai sair amando ler romance, ler contos, Machado, José de Alencar, nada disso.
tá? Mas você pelo menos vai ter a capacidade de fazer uma leitura técnica, que é o que você precisa para entrar no vestibular e que é o que você vai precisar depois dentro da faculdade. Tá? Uma leitura que te permita capturar as informações de um texto e lidar com essas informações de maneira lógica, de maneira objetiva, chegando numa resposta. Tá? Eu sei que isso funciona porque eu já aplico isso nos alunos há muito tempo. Como eu falei, isso gerou um curso que tem grande aceitação, grande sucesso, que chama Desafio Melhor Enem, tá? Onde eu consigo elevar muito a capacidade, né, o grau, a capacidade de acertar as questões dos alunos que se propõem a fazer a parte dela, porque não existe mágica, tá, gente? Eu tenho a técnica, eu ensino e tal, e aí o aluno, seguindo essa técnica, ele consegue melhorar bastante o seu índice de acerto nas questões de múltipla escolha, por exemplo, como são as questões do Enem, tá? E foi por isso que eu coloquei 2 exercícios lá no grupo do WhatsApp, tá? Porque a ideia é justamente começar a mostrar isso na prática. Não adianta ficar passando só a teoria para vocês, tá? Então a ideia é que eu vou mostrando essa técnica para vocês, ensinando na prática, né? Resolvendo o exercício junto com vocês. Mas é óbvio que para que isso funcione, você deveria tentar fazer esse exercício antes, tá? Para que depois você possa perceber onde que estava a sua dificuldade, né? E o que faltou para que você chegasse naquela resposta. Por isso, é importante, né, estar nesse grupo, porque é lá que eu vou colocar esses exercícios. Eu coloco geralmente no início da semana, para depois a gente usar aqui no final de semana, tá? Gente, é comum os alunos não conseguirem resolver questões de física, de química, de matemática, não porque não sabem fazer o cálculo, não porque não conhecem a fórmula, mas porque não entendem o enunciado da questão. Isso é muito comum. Aliás, é uma reclamação comum dos professores, né, na sala dos professores de exatas, falar que não adianta eles ensinar os alunos a fazer os cálculos corretamente se nós não ensinamos os alunos a lerem, né? Como se fosse só trabalho do professor de português ensinar os alunos a ler. Na verdade, isso aí é um trabalho conjunto de todos os professores. Mas, de certa forma, eles têm razão, tá? Muitos alunos não resolvem as questões porque não chegam a compreensão do enunciado. Aí o professor chega lá e resolve na lousa e o aluno fica espantado. Nossa, mas era isso, é tão fácil, não sei o que, não sei o que. Ou seja, o problema dele não é física, não é matemática, o problema dele é leitura, é entendimento de texto. Tá? Por isso, voltando aqui ao que você perguntou antes, Luca, não sobra tempo para eu ler, né? Eu estudo o dia todo. Então você não está estudando corretamente. Porque a leitura tem que ser parte integrante do seu estudo. E eu diria que tem que ser a parte principal do seu estudo. Tá? Porque senão você está estudando como? Você está estudando na decoreba? Você está fazendo... Você está nessa parte aqui, ó, você está na decoreba ainda? Está na hora de você tirar esse casaco e entrar aqui na linha do raciocínio. E isso significa estudar de forma correta.